Olá, galera. Eu sou a professora Priscila Machado e estou passando aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre as últimas novidades do direito previdenciário que estão movimentando aí os previdenciaristas, está deixando todo mundo agitado. O decreto 10.410, agora de 30 de junho de 2020. Nós que somos previdenciaristas, a gente não tem paz, né? Quando a gente está acostumando aí com uma portaria, estamos nos acostumando com o memorando, com a MP, vem um novo decreto. Né? A nossa vida aí é uma verdadeira novela, a vida do previdenciarista. Mas é disso que a gente gosta, é disso de agitação que a gente gosta, né? Então, vamos tocar o barco, vamos estudar e dominar todos os pontos desse decreto. Se a gente fosse, né, enfim, falar de ponto por ponto do decreto, a gente ia fazer uma aula aqui de 30 horas e muito provavelmente não conseguiríamos passar pelo decreto inteiro. Então, eu trouxe aqui os principais pontos para a gente começar a discutir as nossas primeiras impressões sobre o decreto 10.410, agora de 30 de junho. Faço um convite para os colegas para que continuem acompanhando aqui a Faculdade Legale, porque certamente teremos aí vários cursos tratando desse decreto, né? Esmiuçando todos os pontos para que sempre fique mais fácil, né? O entendimento do conteúdo de vocês. A Faculdade Legale sempre tem esse compromisso de trazer para vocês um conteúdo super prático e super atualizado. Então, fica o convite para conhecerem nossos cursos de extensão, conhecerem o Legaliflix, conhecerem a pós-graduação, conhecerem o MBA, enfim. Vou colocar os meus contatos nas redes sociais aí para vocês. Tem aqui o endereço do meu Facebook, tá? Eu não uso o Messenger do Facebook, tá, galera? E aqui também o endereço do meu Instagram, tá? Sigam lá no Instagram, tem sempre algum conteúdo atualizado, alguma dica. Essa semana, inclusive, agora na segunda-feira e na quarta-feira, né, ao meio-dia. Na segunda, eu e a professora Gláucia, e na quarta, eu e o professor Marcos estaremos aí conversando sobre alguns pontos também relacionados ao decreto 10.410. Então já fica o convite aí para vocês participarem, para vocês assistirem essa live. Então vamos lá, galera. Separei alguns pontos para a gente começar a discutir esse decreto, tá? Pontos que eu entendo como pontos de relevância, né? Mas temos aí vários outros temas abordados nesse decreto. O primeiro ponto que eu trouxe para vocês é a questão do cômputo do período de recebimento de benefício por incapacidade para fins de carência. Como vocês bem sabem, a contagem do tempo de recebimento de benefício por incapacidade, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, atualmente chamado de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, né? É pacífico que esses períodos eles contam para fins de tempo de contribuição. Mesmo administrativamente, mesmo dentro da autarquia previdenciária, mesmo dentro do INSS. Temos, inclusive, uma previsão lá na IN 77, artigo 164 da IN, inciso 16, que vai tratar exatamente disso. Esse artigo ele vai dizer que serão computados para fins de tempo de contribuição o período de afastamento por benefício por incapacidade, tá? Com uma diferença. Quando o benefício ele for um benefício dito comum ou não acidentário, ou seja, não decorrente de acidente de trabalho ou seus equiparados, para a contagem desse período para tempo de contribuição, é preciso que ele esteja intercalado entre contribuições, ok? Agora, quando a gente estiver buscando a contagem desse período para fins de tempo de contribuição, e que, né, daquele período, o segurado ele ficou afastado por um benefício acidentário, ou seja, decorrente de acidente de trabalho e seus equiparados, não é necessário termos aqui o intercalamento. Então, vejam, tempo de contribuição, recebimento de benefício, recebimento de benefício, ok? Se esse benefício ele for um benefício comum ou previdenciário, é necessário que haja um intercalamento para esse período contar para fins de tempo de contribuição.
Se for um benefício dito acidentário, ou seja, decorrente do acidente de trabalho e seus equiparados, não é necessário que a gente tenha esse intercalamento. Essa é a inteligência do artigo 164 da IN 77, ok? A discussão que nós tínhamos aqui era a contagem desse período para fins de carência. Então, nós tínhamos uma discussão sobre a possibilidade da contagem do período de afastamento, né, de gozo de benefício previdenciário, para fins de carência. A militância previdenciária, então, vai ao judiciário, né, começar a questionar essa possibilidade da contagem desse período para fins de carência. E essa militância acaba tendo muito sucesso nessa demanda, né? Temos vasta jurisprudência entendendo pela possibilidade da contagem desse período para fins de carência. Cito aqui a súmula 73 da TNU. Temos também um vasto número de processos, né, nesse sentido. Temos a CP no Rio de Janeiro, enfim. Então, chegamos à portaria conjunta número 12, agora de 2020. Essa portaria conjunta, né, ela vem dizer que esse período de afastamento, né, de gozo de benefício por incapacidade, ele passa a ser contado a nível nacional para fins de carência na esfera administrativa, devido a uma decisão de uma CP do Rio de Janeiro. Então, temos aí essa portaria 12, agora de maio de 2020, dizendo para o INSS compute esse período de afastamento para fins de carência, lembrando que o período, nesse caso, precisa estar intercalado, ok? Estávamos, então, bem. Desde maio de 2020, estávamos tranquilos com relação à possibilidade dessa contagem para fins de carência. E aí, galera, vem o decreto 10.410. Vou jogar aí na tela para vocês. O decreto 10.410, ele vai, então, trazer esse artigo, né, no parágrafo 1º desse artigo 19C, a informação de que será computado o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade, exceto para fins de carência, ok? Mas a gente precisa lembrar que temos ainda essa decisão judicial vigorando. Mas será certamente um tema que precisaremos voltar a discutir aqui dentro da esfera previdenciária, né? Certamente será aí objeto, né, de muito questionamento do INSS essa nova previsão do decreto. Esse decreto, quando ele foi feito, ele foi bem pensado nesse sentido. Por quê? Ele vem dizer o seguinte, olha, vai contar para tempo de contribuição, mas não vai contar para carência, né? É essa inteligência que a gente tira aqui do artigo 19C. E quando a gente vai, deixa eu jogar aqui de novo para vocês, quando a gente vai aqui no artigo 11, parágrafo 5º, nós teremos a possibilidade desse segurado que está em período de afastamento contribuir o quê? Contribuir facultativamente. Então, extraímos daqui que qual é o objetivo dessa contribuição desse segurado como facultativo? A possibilidade de contar esse período para fins de carência, ok? Então, por um lado, ele diz, lá no 19C, não vai contar para carência esse período de afastamento, contará apenas para fins de tempo de contribuição. E aqui, nesse outro artigo que eu acabei de demonstrar para vocês, ele vai dizer, você pode fazer o recolhimento como facultativo, trazendo assim a expectativa de que o entendimento da autarquia é que apenas considerará para a carência esse período se houver o recolhimento nessa qualidade de segurado facultativo. Outra drástica alteração que nós tivemos é sobre a contagem do tempo de contribuição. Quem acompanha minhas aulas sabe que eu sempre falo
da diferenciação entre carência e tempo. E aqui, me parece que a gente acabou tendo uma confusão de conceitos, né? O nosso legislador, por vezes, confunde esses conceitos de carência e tempo de contribuição, trazendo muitas vezes determinadas normas que a gente sabe que ele queria falar carência, mas ele fala tempo de contribuição. E aqui, agora no decreto 10.410, agora de 2020, nós temos uma alteração no que tange a contagem a contagem do tempo de contribuição, quase que igualando esses conceitos. Eu vou jogar na tela para vocês, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, porque antes da gente entender, né, como é que ficou a redação atual, é importante que vocês entendam como é que era antes, qual era a lógica, qual é a diferença entre carência e tempo de contribuição. Vou jogar aqui na tela, fica melhor. Pronto, deixa eu ficar aqui no cantinho. Tá bom. Então, vamos lá. Como é que funciona esse conceito de tempo de contribuição e esse conceito de carência, galera? Quando a gente pensa em tempo de contribuição, o tempo de contribuição ele é contado dia a dia. Ele vai ser a soma dos dias, dos meses e dos anos. Quando a gente está olhando para o conceito de carência, carência é contado em número de recolhimentos. Então, para cada recolhimento que for feito, nós teremos ali aquele mês contado para fins de carência. Trouxe um exemplo aqui para vocês. Deixa eu tentar ficar aqui embaixo. Para vocês verem o seguinte, o entendimento... Vejam nesse exemplo. Nós temos um segurado com uma remuneração de R$6.000 mensais, ok? Ele foi contratado no dia 15 de abril de 2020 e ele trabalhou nessa empresa até o dia 10 de maio de 2020. Então, ele trabalhou, perdão, gente, entendam aqui como dia 16, tá? Para facilitar a contagem. Ele trabalhou, então, do dia 16 de abril de 2020 até o dia 10 de maio de 2020. Vamos aqui para a bolinha que fica mais fácil da gente entender. Então, do dia 16 até o dia 10, ok? Se a gente estiver fazendo uma contabilização desse período dele de trabalho, esse período que teremos para fins de tempo de contribuição, entenderíamos, né, até antes do decreto, que teríamos aqui 25 dias para fins de tempo, ok? Quando a gente estivesse olhando para fins de carência, nós teríamos 2 meses para fins de carência. No mês de abril, que aquele segurado trabalhou, a empresa precisa verter um recolhimento com os dias trabalhados no mês de abril, com aqueles 15 dias de trabalho no mês de abril. Ela precisa fazer um outro recolhimento sobre esses 10 dias de trabalho do mês de maio. Então, a empresa vai pagar, né? Irá fazer um recolhimento para o mês de abril e irá fazer um segundo recolhimento para o mês de maio. Teremos aqui 2 recolhimentos. Como são 2 recolhimentos e a carência, né, é contada em número de recolhimentos, temos aqui 2 meses para fins de carência. Então, temos nesse exemplo, né, para fins de tempo de contribuição, 25 dias, ok? E para fins de carência, temos 2 meses. E aí, vamos para o decreto 10.410 de 2020. Lá no artigo 19C, ele vai dizer: as competências em que o salário de contribuição mensal tenha sido igual a ou superior ao limite mínimo serão computados integralmente como tempo de contribuição, independentemente da quantidade de dias trabalhados. Então, vejam, a gente precisa analisar agora o seguinte. Vou olhar para o mês de abril. Qual foi a remuneração dele de abril? Vou olhar para o mês de maio. Qual foi a remuneração dele de maio? Passou de um salário mínimo pelos dias trabalhados? Passou de um salário mínimo. Ele terá a integralidade do mês contando para fins de tempo de contribuição, independentemente da quantidade de dias que ele trabalhou
naquele mês, ok? Isso é uma diferença muito significativa, é uma diferença de conceito no que tange o tempo de contribuição. Vou jogar aqui na tela. Vamos só relembrar. Então, antes da emenda constitucional, tempo de contribuição contado em dias. Então, se eu tenho um segurado que começa a trabalhar no dia 16 de abril de 2020 e vai até o dia 10 de maio, tenho aqui 25 dias de tempo. Para fins de carência, tenho 2 meses, ok? E aí, vem o decreto 10.410, faz essa mudança de entendimento. No nosso exemplo, como é que fica essa mudança de entendimento na prática? Ficará da seguinte forma. Esse segurado trabalhou 15 dias em abril. Vamos calcular a remuneração dele de abril. Se ele recebia 6 mil, se a gente calcula aqui os 15 dias dele de trabalho, ele terá uma remuneração de 3 mil reais. E agora nós vamos calcular o mês de maio. Quantos dias ele trabalhou em maio? Ele trabalhou em maio apenas 10 dias. Então, nós vamos ver qual será a remuneração desse segurado no mês de maio. No mês de maio, ele recebeu ao menos 2 mil reais. Também é acima do salário mínimo? Também é acima do salário mínimo. Então, tanto o mês de abril quanto o mês de maio irão ser computados na integralidade. Então, o tempo de contribuição passa a ser de 60 dias e a carência mantém-se em 2 meses. Vejam que antes do decreto, nós tínhamos que esse tempo de contribuição, né, esse segurado, ele teria 25 dias para fins de tempo. Já para fins de carência, teria 2 meses. Com esse entendimento, trazido pelo decreto, esse nosso segurado do exemplo, ele terá 60 dias para fins de tempo de contribuição, ok? Saímos de 25 para 60 dias. Isso aqui acaba por ser uma vantagem para o segurado, que a gente tem aqui a possibilidade de majorar o tempo dele, né? O tempo dele de contribuição. Em contrapartida, para os segurados que recebem remunerações mais baixas, esse segurado, ele tem ali um evidente prejuízo, porque se ele recebe um salário mínimo no mês, para ele ter a contagem daquele mês para fins de tempo de contribuição, ele precisa ter trabalhado todos os dias. Ou então, conforme previsão da emenda constitucional 103 de 2019, ele poderá complementar, ele poderá agregar aquelas contribuições, ele poderá pegar uma contribuição de valor superior e distribuir entre aqueles outros meses. Mas é evidente que essa regra é favorável para o segurado, mas sempre olhando para um segurado de uma renda mais elevada. O segurado de baixa renda já tem esse prejuízo desde a emenda constitucional 103 de 2019. Ainda no que tange essa discussão de carência, é importante que a gente faça aqui uma separação importante. Porque antes da emenda constitucional 103 de 2019, né, antes de todas essas alterações que tivemos aqui no direito previdenciário, caso esse segurado ele trabalhasse um dia dentro daquele mês, independentemente de qual fosse a remuneração daquele segurado dentro daquele mês, aquele mês inteiro contaria para fins de carência, ok? Essa era o entendimento, né, que tínhamos tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, tratando-se de um segurado empregado, um segurado empregado doméstico, um segurado trabalhador avulso, ok? Se ele tivesse ali trabalhado um único dia dentro daquele mês, aquele um dia seria computado para fins de carência. E aí, veio o decreto 10.410, regulamentando, né, inclusive aqui a emenda constitucional 103 de 2019, e ele veio no artigo 19 dizer que a partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício,
somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Galera, percebam que a ideia aqui foi regular previsão lá da emenda constitucional. Por isso a data, por isso trata aqui da data de 13 de novembro de 2019. E aí, esse artigo, ele vem, então, dizer para a gente que aquele período, aquele mês, onde o segurado não conseguiu fechar ali pelo menos um salário mínimo de contribuição, não será contado para nenhum fim, ok? A não ser que ele faça ali as devidas complementações, como já, né, rapidamente mencionamos. Então, esse período, ele deixa de ser contado. E assim, gente, a gente precisa entender que quando a reforma veio, ela veio com uma discussão de que a gente estaria, né, protegendo aquele trabalhador de baixa renda, e chegamos aqui num segundo ponto, em que o trabalhador de baixa renda, ele é extremamente prejudicado. Se a gente pensa em um trabalhador que exerce um trabalho intermitente, que muitas das vezes não consegue alcançar a remuneração de um salário mínimo dentro daquele mês, nós estaremos dizendo que aquele período em que aquele segurado laborou não será contado para fins de tempo de contribuição ou para carência, a não ser que ele complemente aquela contribuição ou redistribua. Só que se ele redistribuir, ele está reduzindo, né? Se ele junta, na verdade, contribuições, ele está reduzindo o tempo dele de contribuição. Ele pode redistribuir um mês que ele recebeu mais para o outro mês que ele não conseguiu fechar ali o período o valor, da remuneração mínima? Pode, com certeza pode, mas também teremos uma redução ao final do valor do benefício desse segurado. A última possibilidade, né, vai ser a possibilidade mais comum, é a daquele segurado fazer a complementação dos valores que faltaram. O grande problema é que vocês pensem em um segurado que recebe ali 600, 700 reais no mês, desenvolvendo o seu trabalho como trabalhador intermitente, como ele vai conseguir, né, desse valor já ínfimo, tirar o valor da parcela para complementação, né, tirar ali algum valor para complementação da parcela previdenciária. O que a gente está fazendo é direcionando todos esses trabalhadores para que no futuro eles façam uso, na verdade, da assistência social e não da previdência, né? É uma grande maldade com o trabalhador. E aqui, a advocacia previdenciária precisa questionar e questionar muito o princípio da capacidade contributiva. Quando tratamos de previdência social, sim, a previdência social, ela tem um caráter contributivo, né? Um caráter contributivo e compulsório. Porém, essa contributividade, ela precisa vir de acordo com a capacidade contributiva daquele trabalhador, ok? E em determinadas situações, aquele trabalhador não vai conseguir oferir, dentro daquele mês, o valor de remuneração de salário mínimo. Entendo eu que a não contagem daquele período, né, seja para carência, seja para tempo de contribuição, seja para manutenção de qualidade de segurado, é o mesmo, né, que a gente está ferindo o princípio da capacidade contributiva. Então, pensem sobre isso, reflitam sobre isso, porque será, de fato, um ponto que precisaremos aí questionar no judiciário. Como eu mencionei para vocês, nós temos algumas possibilidades. Deixa eu ficar aqui no cantinho, galera. Temos algumas possibilidades quando esse segurado ele receber abaixo do salário mínimo. Ele poderá complementar a contribuição. Como eu disse para vocês, ele vai pegar lá o dinheirinho dele, já pouco, e fazer o pagamento dessa diferença. Ele poderá ainda pegar o quê? O excedente dos salários de contribuição de uma competência e jogar na outra competência, ok? E ele poderá ainda juntar as contribuições inferiores, ou seja, eu tenho duas contribuições
Em cada uma dessas contribuições, eu recolhi metade do salário mínimo. Eu junto as duas em um mês só. Então, vejam aí o grave prejuízo para os segurados, né? Mas essa previsão a gente tem desde a Emenda Constitucional 103 de 2019. Joguei de novo. Aqui no parágrafo 2º, nós teremos a previsão de que o segurado ele poderá fazer essa complementação ou esse agrupamento a qualquer tempo. Mas depois que ele fizer esse procedimento, ele será o quê? Ele será irreversível e irrenunciável após o processamento, né, desse procedimento por parte do INSS. Já o parágrafo 3º vai trazer uma outra informação também importante. Se aquele segurado ele deseja complementar, ele pode complementar até o dia 15 do mês seguinte sem juros. Se ele for complementar lá na frente, no momento da aposentadoria, né, ou em qualquer outro momento, ele terá aqui o acréscimo dos juros legais nessa complementação que ele irá fazer. Outro ponto importante é que quando a gente está pensando nas possibilidades do inciso 2º e do inciso 3º, ou seja, quando a gente estiver pensando em tirar o excedente de uma contribuição para juntar com outra, ok? Vamos imaginar assim, eu tenho um mês, o meu segurado recebeu um salário mínimo e meio. Vamos pensar aqui o salário mínimo como R$1.000 para facilitar. Então, ele recebeu naquele mês como remuneração R$1.500. Ele recolheu sobre R$1.500. No mês 2, ele só recolheu sobre meio salário mínimo. Eu posso pegar esses R$500 excedentes desse primeiro mês e jogar no segundo mês. E aí eu fico com duas contribuições de R$1.000. A primeira, que eu tinha um recolhimento de R$1.500. A segunda, eu tinha um recolhimento de R$500. Eu tiro 500 da primeira, jogo para a segunda. As duas ficam com R$1.000, que no nosso exemplo é o salário mínimo. Passamos a computar as duas contribuições. Então, temos essa possibilidade aqui no inciso 2º. Já o 3º vai falar o quê? Da possibilidade de agrupamento entre as contribuições. Ou seja, eu tenho ali duas contribuições de meio salário mínimo. Eu recolhi janeiro como meio salário mínimo, fevereiro como meio salário mínimo. Eu junto as duas, esses 2 meses em um único mês, ok? Então, essas possibilidades, seja de agrupamento, ou seja, então, de jogar o excedente para uma outra contribuição, isso só pode ser feito dentro do mesmo ano civil. Ok, galera? Vou finalizar esse bloquinho. A gente já volta no próximo bloco para continuar discutindo, né, essa nova dinâmica trazida pelo decreto 10.410. Até daqui a pouquinho.
Está iniciando aí mais um bloco da nossa rápida discussão de hoje sobre o decreto 10.410 de 2020. Vou jogar na tela para vocês, para a aula ficar um pouquinho mais dinâmica, a previsão do artigo 19E, parágrafo 7º. Ele vai dizer para a gente que, quando a gente tiver um segurado que vier a falecer, essas possibilidades que nós vimos acima de agrupamento, de jogar, né, o valor excedente de um mês para o outro, apenas poderá ser feito até quando? Até o dia 15 do mês de janeiro subsequente ao do ano civil correspondente. Então, vejam, quando a gente estiver pensando nessa possibilidade de complementação ou nessa possibilidade de jogar o valor adicional de um mês para o outro, apenas poderemos fazer pensando em uma concessão de pensão por morte até o dia 15 de janeiro do mês subsequente, ok? Isso aqui, para mim, né, não parece muito correto, porque se a gente pensa que o segurado em vida, ele pode requerer esse acerto a qualquer momento, inclusive no momento da sua aposentadoria, parece ilógico esse critério de que para fins de pensão por morte, a gente só pode fazer isso até o dia 15, né, do mês de janeiro do ano subsequente. O que a gente tem observado é que cada vez mais o nosso legislador ele tem atacado a pensão por morte, né? Cada vez mais ele vem buscado dificultar o acesso à pensão por morte. Isso a gente vê desde, né, não é de agora, não é da emenda constitucional, há alguns anos a gente vê essa política do nosso legislador, né, de tentar aí esse ataque da pensão por morte. Inclusive, agora a gente pensando, né, nesse momento pós-reforma da Previdência, eu não sei se vocês já pararam para fazer o cálculo com atenção da pensão por morte. O cálculo da pensão por morte ele tem 3 fases, né? A gente calcula os salários de benefício, depois a gente calcula, caso aquele segurado não fosse aposentado no momento do óbito, a gente calcula uma aposentadoria por incapacidade permanente, que pode ter uma alíquota mínima de 60%. Na terceira fase, a gente calcula a pensão por morte, que também pode ter uma alíquota de 60%. Então, a gente está falando de uma alíquota de 60% sobre 60%. Ou seja, estamos tratando da possibilidade de concessão de uma pensão por morte com uma alíquota de 36%. Só que fica melhor para o legislador, soa melhor para o ouvido dos colegas ouvirem que a alíquota da pensão passou a ser de 60%. Mas, galera, é 60% sobre até 60%. Isso significa que a gente pode ter uma pensão por morte sendo concedida em até 36% quando a gente olha para a alíquota
e compara com a alíquota anterior desse benefício, ok? Então, a gente já vê esse ataque à pensão por morte há muito tempo. Me parece que essa previsão é, mais uma vez, um ataque à concessão da pensão por morte, né? Um ataque a esse direito do segurado, né? Do dependente daquele segurado, a ter ali um respaldo nesse momento em que o segurado venha a faltar. O decreto 10.410, ele trouxe também vantagens, né, gente? A gente não pode dizer que não. Uma das vantagens que nós tivemos aí com a publicação desse decreto é a possibilidade de que agora a dependência econômica ela seja comprovada com apenas 2 documentos. Como a gente sabe, nós precisávamos de 3 documentos para fazer essa comprovação da dependência econômica. Vou jogar na tela para vocês visualizarem a previsão. Então, nós temos agora... Deixa eu ficar aqui embaixo. Então, nós temos agora, no artigo 22, parágrafo 3º, essa possibilidade de comprovação da dependência econômica apenas através de 2 documentos. Então, a gente sai da necessidade de 3 para a necessidade de 2 documentos, ok? Lembrando sempre que a gente, pensando aqui em dependência econômica, nós estamos pensando em comprovação através de documentação contemporânea, ok? Vamos continuar aqui na nossa discussão dos principais pontos. Vamos falar agora sobre carência e recolhimento em atraso. Nós temos a previsão lá no artigo 27 da Lei de Benefícios, que será computado para a carência aqueles recolhimentos feitos após o primeiro recolhimento em dia, ok? Era pacífico no administrativo que, caso a gente tivesse um segurado, tivesse uma primeira contribuição paga em dia, como, por exemplo, contribuinte individual, e quisesse recolher depois, como contribuinte individual, algumas parcelas em atraso, essas parcelas no administrativo, elas eram computadas para fins de carência. Quando a gente ia para o judicial, por incrível que pareça, no judicial, a gente tinha decisão que entendia que apenas poderia ser considerado para carência se aquele recolhimento em atraso fosse feito dentro do período de manutenção da qualidade desse segurado. Então, nós tínhamos uma posição administrativa mais vantajosa do que uma posição judicial, né? Sempre que eu pegava essa situação, esse tipo de processo de recolhimento em atraso, eu sempre tinha essa cautela no escritório de levar até o final no administrativo, para a gente evitar essa discussão na esfera judicial desse recolhimento dentro do período de qualidade de segurado. E aí, o decreto 10.410, deixa eu jogar aqui na tela para vocês. O decreto ele vai trazer uma importante interação no que tange a esse entendimento lá no artigo 28, parágrafo 7º. Trazendo, então, a concepção de que para esse período ser contado para fins de carência, tanto contribuinte individual quanto facultativo, segurado especial, enfim, esses segurados, eles precisam que esse recolhimento seja feito dentro do período de manutenção da qualidade desse segurado. Então, nós tínhamos até então no administrativo esse entendimento de que a gente poderia recolher mesmo fora desse período de manutenção de qualidade de segurado, e esse período seria contado. Agora, o decreto, através dessa previsão, faz uma importante alteração, né? Para quem advoga aí na esfera administrativa, saibam que o INSS irá modificar o seu entendimento administrativo e vai alinhar esse entendimento com o judicial. Galera, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer, a gente precisa de cair a ficha, né, da necessidade do advogado previdenciarista ser cada vez mais técnico, ser cada vez mais especialista. Porque talvez, caso o judiciário nunca tivesse discutido essa situação,
Se talvez essa situação desses recolhimentos em atraso nunca tivessem sido levadas ao judiciário, se os advogados entendessem que isso dá certo na esfera administrativa, a gente não teria uma jurisprudência desfavorável hoje. E o pior, não teríamos essa jurisprudência desfavorável impactando em um direito que já havia sido conquistado pelo segurado na esfera administrativa, né? Então, vejam a importância da gente ser cada vez mais técnico, né? Para mim, ao menos, parece muito evidente que a ideia desse decreto foi trazer para a esfera administrativa esse entendimento que restringe o direito do segurado que vinha do judicial, ok? No administrativo, faço muito esse tipo de recolhimento. No administrativo, felizmente, até então não era assim, né? Mas agora passaremos a ter essa dificuldade na esfera administrativa. Outra discussão extremamente relevante, galera. Contagem do período de benefício de período de gozo de benefício por incapacidade, né? No caso, destaco aqui o acidentário, mas vamos incluir os benefícios por incapacidade comuns aqui também, para fins de tempo especial. O que a gente tinha? Nós tínhamos na legislação, né, na própria IN 77, lá no artigo 291 da IN 77, a previsão de que, caso o segurado estivesse exercendo atividade especial, passasse a receber benefício por incapacidade, ok? E se esse benefício por incapacidade ele fosse um benefício acidentário, e se antes desse período, né, como ele estava recebendo, ele estava exercendo atividade especial, esse período de afastamento de benefício por incapacidade estaria contando como tempo especial. Vou jogar aí na tela para vocês. Previsão, então, do artigo 291 da IN 77. Então, esse período, né, de gozo de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentário estariam contando, né, computando como tempo de atividade especial, ok? E aí, quando a gente vai para o decreto 3.048, aqui no artigo 65, também tínhamos esse entendimento. Inclusive, o STJ chegou a julgar, né, o tema 998, firmando a tese de que não apenas o período de gozo de benefício por incapacidade acidentário, mas também o período de gozo de benefício comum contariam para fins de tempo especial. Então, se aquele segurado estivesse no exercício de atividade especial, esse período dele laborado no exercício dessa atividade, ok? E ele veio a se afastar por benefício por incapacidade, ele teria esse período sendo contado para fins de tempo especial, segundo o entendimento do tema 998 do STJ. Só que aí veio, então, agora o decreto 10.410 de 2020, alterando a previsão do parágrafo único do artigo 65, onde ele veio dizer o seguinte, que esse benefício acidentário não contará mais para fins de tempo especial, ok? Então, hoje, pós-decreto 10.410, nós temos, então, esse entendimento de que esse período de afastamento de benefício por incapacidade, mesmo quando o segurado estava no exercício de atividade especial, esse período não irá ser computado como tempo especial. Isso, galera, é um grande prejuízo para os nossos segurados. A possibilidade da contagem desse período como tempo especial, muitas vezes, era o que possibilitava aquele segurado conseguir ter acesso, né, a uma aposentadoria. Infelizmente, né, temos agora
essa previsão trazida aí pelo decreto 10.410. Tivemos outra alteração muito relevante com relação aos agentes cancerígenos. Nós tínhamos a previsão aqui no artigo, deixa eu jogar para vocês. Aqui no artigo 68 do decreto 3.048, tínhamos então aqui essa previsão de que a presença no ambiente desses agentes ditos cancerígenos era suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador ao agente nocivo. Se a gente fosse lá para o enunciado 12 do Conselho de Recursos, nós tínhamos a previsão de que, mesmo a utilização de EPI eficaz não elidia a exposição ao agente reconhecidamente cancerígeno e ao ruído acima dos limites de tolerância. E aí é importante a gente lembrar que nós tivemos... Deixa eu voltar aqui para mim. É importante a gente lembrar que nós tivemos recentemente, né, o julgamento do tema 555 do STF. Nesse julgamento do tema 555, o STF entendeu que, primeiro, não existe EPI eficaz para o ruído. Então, mesmo que o PPP indique a existência de um EPI eficaz, quando a gente está pensando no agente ruído, o uso desse EPI eficaz, ele não será capaz de elidir ali a incidência, né, afastar a incidência de contagem de tempo especial. Para todos os outros agentes, se nós tivermos um EPI capaz de neutralizar a efetiva exposição daquele segurado, não há que se falar em tempo especial. Vocês viram que o enunciado 12 do Conselho de Recursos da Previdência Social, que foi editado agora em novembro de 2019, ele vai dizer que, além do ruído, para os agentes cancerígenos também não existe EPI eficaz. Então, administrativamente, nós conseguimos usar essa tese de EPI não eficaz tanto para os agentes cancerígenos quanto também para o ruído. Quando a gente levava essa discussão para a esfera judicial, né, depois do tema 555, começaram a ter decisões indeferindo a contagem de tempo especial quando aquele segurado estava exposto a agente cancerígeno, ok? Se tivéssemos ali a presença de um EPI eficaz. Porque segundo essas decisões que alguns colegas compartilharam comigo, no entendimento desses juízes, o tema 555 apenas daria essa possibilidade ao ruído. E para todos os outros agentes, inclusive os cancerígenos, não havia que se trazer aí à baila essa possibilidade. Então, começávamos a ter aqui uma jurisprudência administrativa também mais interessante do que a judicial. E aí veio o decreto 10.410, que trouxe aqui uma redação atual. Calma aí, gente, travou aqui para mim. Trouxe uma redação atual, deixa eu ficar aqui no cantinho, para o parágrafo 4º desse artigo 68 do decreto, dizendo que os agentes reconhecidamente cancerígenos serão avaliados em conformidade com o disposto no parágrafo 1º e 2º desse artigo, caput, e caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição. Então, passamos a ter aqui, no decreto 3.048, uma previsão expressa de que, caso haja existência de EPI eficaz para os agentes cancerígenos, esses não deverão ser considerados para fins de tempo especial, ok? A gente precisa aguardar para entender como o Conselho de Recursos da Previdência Social vai entender, né, vai administrar esse entendimento, sendo que, né, comparando ali com esse entendimento trazido recentemente pelo enunciado 12 do Conselho de Recursos, tá? Então, esse é um ponto aqui de extrema atenção para o advogado previdenciarista. Vou jogar aí na tela de novo. Tivemos uma outra alteração, ao meu entendimento, vantajosa para o segurado, que é com relação à justificação administrativa.
O que é a justificação administrativa, Priscila? A justificação administrativa, galera, é uma verdadeira audiência dentro da esfera administrativa do INSS, ok? Então, o servidor, ele irá ouvir testemunhas, que até então era no mínimo de 3 e no máximo de 6 testemunhas. Essas testemunhas vão prestar juramento, vão assinar o termo de que estão cientes de eventual sanção penal por mentirem nesse procedimento de justificação administrativa, e esse servidor vai inquirir essas testemunhas para provar determinada situação, né? Ela é muito usada, mas não somente para isso, para reconhecimento de união estável, mas é usada também no tempo rural, é usada para tempo especial, ela tem uma série, esse procedimento tem uma série de utilizações. Precisávamos até então de pelo menos 2 testemunhas para participarem desse processo. Agora, pela previsão do decreto 10.410, só precisaremos de apenas 2 testemunhas, ok? Então, o número mínimo de testemunhas para abrir o procedimento, ele foi reduzido. Saiu de 2 para 6 testemunhas, tá? Esse aqui é outro ponto de destaque, né? Temos vários destaques aqui na esfera administrativa, mas temos aí 1 horinha para a gente conversar, não dá para a gente falar de tudo, então vamos destacando aqui os principais pontos. Isso aqui, galera, é uma coisa muito triste, que é a alteração da DER com a juntada de novos documentos após a decisão administrativa proferida pelo INSS. Galera, olha só. Quando a gente dava entrada em um processo administrativo, vamos dizer que a gente deu entrada, ficou faltando determinado documento, ok? A gente podia juntar esse documento a qualquer tempo, né? Ali na fase instrutória. Né? Então, enquanto a gente estivesse ali naquele início do processo, a gente poderia juntar esse documento a qualquer tempo e esse período seria contado, né? O valor dos atrasados seria pago desde a DER, ok? Hoje, inclusive, na via de recurso. Então, se eu juntasse esse documento, né, ali no meu recurso administrativo, exemplo, estou pedindo um determinado documento, pensão por morte para uma companheira, ok? Deixei de juntar ali alguma determinada prova da existência da união estável. Só juntei, né, 2 provas, né? Antes a gente precisava de 3, só juntei 2 provas. Veio, então, a decisão do INSS, que negou o meu pedido, ok? Veio a decisão dizendo o seguinte, indeferido. Fazia o meu recurso. Nesse momento que eu fazia o meu recurso, o que eu podia fazer? Eu podia juntar novos documentos. E essa juntada de novos documentos não alterava a minha DER. Então, mesmo na fase recursal, eu conseguia juntar documentos novos e os meus atrasados seriam pagos desde a DER, ok? Então, mesmo que eu juntasse documentos na fase recursal, esse meu benefício, ele seria concedido, né? E os atrasados seriam pagos desde a data de entrada do requerimento. Agora, o decreto 10.410, ele vem dizer o seguinte, não. Você tem ali como momento para juntar a documentação até o momento que o servidor proferir a decisão dele, se vai conceder ou não vai conceder. Depois desse momento, ou seja, quando a gente chega aqui na via recursal, se você junta algum documento aqui, já na via recursal, você terá uma alteração dessa DER. Então, deixei de juntar um determinado documento no início, junto esse documento no meu recurso, a data que vai ser a minha nova data de entrada do requerimento será a data da juntada desse novo documento. Isso significa que eu vou perder todos esses atrasados lá atrás. Isso aqui, gente, na minha concepção, é uma das principais alterações, é uma das alterações que vai trazer mais prejuízo dentro da esfera administrativa. Porque a gente sabe que o segurado, né, o que ele faz inicialmente? Ele vai requerer o benefício dele sozinho. Ele vai requerer esse benefício dele sozinho e quando ele for requerer esse benefício, muitas vezes ele não instrui o processo da forma que deve ser instruído.
faltam documentos. E aí esse benefício acaba sendo indeferido. O benefício foi indeferido, aí sim, nesse momento, ele vai procurar o advogado. E aí, quando ele procura o advogado, a gente faz a análise do PA e vê, poxa, faltou a juntada desse documento, por isso que esse benefício não foi concedido. Aí o que a gente fazia? Dentro da esfera recursal, a gente juntava esse documento e recebíamos os atrasados desde a DER. Não é isso? Então, os colegas que cobram apenas 30% dos atrasados, eles tinham um volume de atrasado razoável para poder ter ali a cobrança dos seus honorários advocatícios, ok? Se ficou 10 meses parado, né? 10 meses entre a fase de análise e a fase recursal, ele tinha ali 10 meses de atrasado para receber. Agora não. Juntou o documento, você não terá direito mais a receber esses atrasados. Isso é um prejuízo não apenas para o segurado, mas também para o advogado, que vai aí, né, se ele não for muito técnico nessa análise, se ele não souber orientar o cliente, se ele não conhecer as ilegalidades que podemos ter dentro do processo administrativo, vamos estar perdendo dinheiro, ok? Então, a gente precisa agora, mais do que nunca, conhecer o processo administrativo para que a gente possa questionar eventuais ilegalidades para a gente tentar encontrar algum mecanismo de correr atrás desses atrasados. Vou colocar aí na tela, que eu falei, não mostrei a previsão para vocês. Vamos lá. Essa previsão, deixa eu ficar aqui em cima, está lá no artigo 76, parágrafo 6º. O reconhecimento do direito ao benefício com base em documento apresentado após a decisão administrativa proferida pelo INSS considerará como data de entrada do requerimento a data de apresentação do referido documento, ok? Guardem esse artigo, que esse artigo será importantíssimo para a nossa atuação agora na esfera administrativa, infelizmente. Outra alteração extremamente relevante é a questão de passar a estar expresso, deixa eu colocar aqui, deixa eu ficar aqui em cima, passar a estar expresso agora no artigo 176D, que a concordância, né, quando a gente está pensando em reafirmação da DER, é necessário que a concordância formal do interessado admitida a sua manifestação de vontade por meio eletrônico. E aí a gente tem que lembrar que quando a gente faz o protocolo do benefício no INSS digital, né, SAG, como alguns colegas preferem chamar, ou quando a gente faz ali esse protocolo no meu INSS, nós temos uma pergunta, se a gente concorda ou não concorda com a reafirmação da DER, ok? Entendo eu que a partir do momento que a gente está dando ali a concordância com a afirmação da DER, agora temos essa previsão expressa de que está dado o aceite, podendo ali o servidor, na hora de analisar aquele pedido, entender, né, pelo melhor direito daquele, se for entender que aquele é o melhor direito daquele segurado, proceder com a reafirmação da DER. Temos agora também de forma expressa, aqui no decreto 10.410, essa possibilidade da fungibilidade dos pedidos, né? Quem é meu aluno sabe que eu sempre defendi essa teoria, e na esfera administrativa, a gente tem, né, já vinha obtendo êxito nesse sentido, um segurado que às vezes ele requereu uma aposentadoria por tempo de contribuição. Mas naquele caso concreto, para ele, a aposentadoria por idade era mais vantajosa, teria um valor maior. Porque na aposentadoria por tempo, ele teria incidência de fator previdenciário, a gente pensando antes da reforma, claro. Ele teria incidência de fator previdenciário, e na aposentadoria por idade ele já tinha uma alíquota para ter 100% do valor do benefício. Então a gente tinha várias situações em que o segurado estava ali, pediu por tempo, para ele era melhor uma aposentadoria por idade, né? E a gente vinha conseguindo êxito dentro da esfera administrativa nessa troca de modalidade de benefício. Passamos a ter agora uma previsão expressa sobre essa fungibilidade entre os pedidos aqui no artigo 176E, que vai dizer: caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente, ou benefício diverso do requerido,
desde que os elementos constantes no processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito. Ok? Então, permitindo aqui claramente, ó, concessão de benefício diverso. E aqui, galera, fala benefício diverso do requerido. Então, nós temos aqui, por exemplo, entendo eu que a gente vai poder discutir aqui, talvez um caso de um segurado que entrou com pedido de LOAS, ok? Né? Uma pessoa que entrou lá com pedido de LOAS, só que aquela pessoa já tinha preenchido os requisitos para concessão de uma aposentadoria por idade. Então, eu acho que aqui a gente vai poder ter essa possibilidade também de discussão de fungibilidade desse tipo de pedido. Porque, vejam, fala benefício, ok? Não fala que benefício previdenciário ou benefício assistencial, fala benefício. Então, entendo que aqui a gente vai poder, inclusive, incluir essa discussão sobre o BPC, né? O benefício de prestação continuada, que popularmente, né, a galera chama aí de LOAS. O artigo 176, no seu parágrafo único, ainda vai dizer: na hipótese de direito à concessão de benefício diverso do requerido, caberá ao INSS notificar o segurado para que se manifeste expressamente a sua opção pelo benefício, ok? Então, pensando aqui nessa possibilidade de fungibilidade dos pedidos, deve, então, a autarquia convocar esse segurado para que ele manifeste se ele tem direito nessa alteração do tipo de benefício. E aí, galera, para finalizar aqui a nossa discussão, eu trouxe aqui um slide para mostrar para vocês que essa possibilidade de fungibilidade ela era possível no administrativo, tinha até previsão na IN. Alguns colegas, eles sempre, né, a gente acaba tendo contato com muito colega que atua na área de previdenciário, não, colegas, alunos, enfim. E algumas pessoas relatavam essa dificuldade de conseguir aí essa fungibilidade na esfera administrativa. Eu falava, mas gente, tem previsão na IN. E aí eu trouxe por curiosidade essa previsão aqui para vocês. Então vamos lá, aqui ó. Artigo 801 da IN 77. Na hipótese de o segurado ter implementado todas as condições para mais de uma espécie de aposentadoria na data de entrada do requerimento do benefício e não tendo sido oferecido o direito de opção pelo melhor benefício, poderá solicitar a revisão e a alteração da espécie que lhe é mais vantajosa. Mas vejam que aqui ele fala especificamente o que? Espécie de aposentadoria. Então, aqui a gente foge daquela discussão do LOAS. E vejam que mesmo a gente tendo essa previsão expressa na IN 77, artigo 801, parágrafo 1º, a TNU estava discutindo esse tema. Então, vejam, né, que alguns colegas, por desconhecerem o processo administrativo, não darem valor ao processo administrativo, acabavam levando essa discussão para a esfera judicial, acabou por gerar-se um tema para discutir isso, e galera, previsão na IN, estava aqui, não tinha o que discutir, era só tocar no administrativo que daria certo. Enfim, a gente está finalizando aí a nossa discussão inicial sobre o decreto, né? Trouxe, né, alguns pontos com relação a isso. Convido vocês, né, como eu tinha falado no início, para poder assistir a live agora na segunda-feira, meio-dia, com a professora Glaucia, na quarta-feira com o professor Marcos, né, lá no meu perfil, vou colocar aqui depois de novo para vocês, onde a gente vai discutir aí alguns outros entendimentos que tivemos com relação a esse decreto. Convido os amigos, né, os colegas, os alunos, para estudarem esse decreto. Teremos muita coisa ainda para falar sobre ele, né? Acompanhem aqui a faculdade, que brevemente a gente vai estar preparando vários cursos com relação a esse decreto, de repente pensando aí em alguma coisa de temática, já que é um decreto extremamente extenso, mas acompanhem que temos aí muitas novidades boas, ok? Vou colocar os meus contatos aí nas redes sociais para vocês. Então, aqui no Instagram, direitonapratica.priscila. Ok? Galera, até a próxima. Fico esperando vocês aí nos próximos encontros.